Aqui com vocês, quero falar sobre o meio-campista que na minha visão poderia ser um ótimo nome, tá, para o Cruzeiro nessa atual temporada, que é a respeito do meia Baralhas. Ele tem 24 anos de idade, apesar desse nome bem argentino, uruguaio, ele é brasileiro, tá, 24 anos e vem se destacando pelo Atlético Goianiense nas últimas temporadas. Para falar a verdade, ele pelo Atlético joga aí desde a temporada de 2020 e foi um dos jogadores igual o Lucas Oliveira que cresceu demais, né, na equipe goiana desde esse retorno em 2020 para a Série A até aqui. No total, na temporada passada, contando os jogos da Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, 56 partidas, 6 gols e 3 assistências. Bons números, e não é que ele é um meio ofensivo, um camisa 10, não. Ele é um cara como se fosse a função do Neto Moura tinha aqui no Cruzeiro. E analisando até mesmo alguns lances dele e tudo mais, parece ser um atleta que encaixa muito bem nesse esquema de jogo do Paulo Pezzolano. Além desse ótimo ano em 2022, em 2021 ele já tinha feito também 46 partidas, 5 gols também na Série A pelo Atlético Goianiense, e nessa atual temporada já começou o ano bem no Goianão, 2 jogos e 1 assistência até aqui. Atleta que teve passagens por alguns times do interior de São Paulo, igual Ituano, Guarani, jogou também no Bragantino e no Atlético Paranaense. No Atlético ele joga apenas na base, em 2018, 12 jogos pelo time sub-20, e o Baralhas tem proposta nesse momento para se mudar para o Internacional. O valor de mercado dele é na casa dos 3,5 milhões a 4 milhões de reais, de acordo com o Transfer Market, e tem um contrato até dezembro de 2024. Então, se fosse para contratar o jogador, teria que ter uma compensação financeira. Até mesmo o Nicola trouxe informações nessa última semana de que o Internacional é um dos times interessados. O Mano Menezes gostaria de contar aí com Baralhas para o próximo ano e teria oferecido um salário 6 vezes maior do que o que ele ganha hoje na equipe goiana. Possivelmente ele não iria ganhar 600 mil, né? Então dá para perceber que ele tem um salário um pouco abaixo do que é, por exemplo, o padrão de um jogador titular na Série A, né? Acho bem difícil o Internacional oferecer 600 mil, porque 6 vezes mais o valor. Pensa se ele ganhar 100 mil, seria 600 mil. Eu acho que não seria isso tudo. Então o Baralhas não teria um salário tão alto assim na equipe do Atlético Goianiense, e mesmo se ele chegasse no Internacional, não acho que seja um salário fora da realidade do Cruzeiro não, tá? Acho que uns 300, 250 mil, acho que poderia ser necessários e mais do que útil para contratar o jogador, que aí ficaria mais essa questão, igual foi com o Dudu, do Atlético Goianiense, lateral direito, e também do Wellington Rato, né? Que teria de ter essa compensação financeira junto à equipe goiana, que ainda mais quando foi rebaixado para a Série B, deve querer vender alguns dos seus destaques nos últimos anos de Série A para ganhar um dinheiro, né? Foi assim, por exemplo, com o Lucas Oliveira, emprestado para o Cruzeiro e comprado em definitivo, mais de 4 milhões de reais. O Wellington Rato também mais de 4 milhões. Junto ao Fortaleza, se não me engano, vai render um valor próximo a esse também de 2,5 milhões, 3 milhões e meio de reais. Ainda tem o Baralhas e outros destaques dos últimos anos. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Acho que o jogador pode ser uma boa alternativa? Já viu ele jogando? Meio-campista que nos últimos 2 anos, né, pelo Atlético Goianiense, somou aí mais de 90 jogos, com um total 10 gols e também 7 assistências, né, nesse período pela equipe goiana. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e acompanhar outras sugestões, né, de vídeos aqui que trouxemos no decorrer dessa semana. Eu estava falando aqui para vocês do zagueiro Germán Conte, no caso o zagueiro argentino que tem aí seus 28 anos de idade e assim, vem chamando a atenção há algumas temporadas pelo futebol brasileiro, que eu quero falar aqui um pouco com vocês. O atleta, que é argentino, pertence ainda ao Benfica, onde tem contrato até dezembro de 2023, de acordo com o portal aí, o Transfer Market. E assim, ele que surge muito bem no futebol argentino, que teve passagem, no caso, pelo Colón. Ele joga no Colón, no time principal, de 2014 até, no caso, a temporada de 2018, pela equipe lá da Argentina. Ele soma no total mais de 126 partidas, com 4 gols, antes de chegar ao Benfica, né? Até na época não consegui pegar o valor exato, mas era uma transferência próxima dos 12 a 15 milhões de reais nos valores de hoje, lá na temporada 2018-2019. Pelo Benfica ele não consegue ter uma sequência. No time do Benfica foram apenas 10 partidas e 1 gol, até ele ser emprestado para o Atlas do México. O Atlas ele joga em 2020, uma temporada por lá, somou no total aí esse 1 ano na equipe mexicana, 24 atuações, 1 gol, 2 gols e também 1 assistência. E da temporada de 2021 ele joga pelo Bahia e foi muito bem. Apesar do Bahia ter sido rebaixado, foi um dos principais destaques, tanto que eu até cito ele em algumas opções de reforço para o Cruzeiro na Série B, depois que o Ronaldo compra o clube, porque ele jogou muito bem, foi o titular absoluto da zaga do Bahia, que fez 45 partidas e 1 gol
naquele ano. Vale lembrar também que ele jogou com o Gilberto, tá? No Bahia, naquela atual temporada. Foi um dos poucos que se salvaram naquele ano do rebaixamento. A temporada passada ele jogou pelo América, pelo rival aí do Cruzeiro, teve altos e baixos. Teve uma sequência na temporada que ele foi o titular, outra que ele ficou no banco de reservas, mas no geral foi uma passagem bem interessante. 37 partidas, um gol também marcado e uma assistência. Zagueiro aí que tem 28 anos, 1,87 m de altura, tem dupla nacionalidade também, argentino, italiano, é uma coisa interessante, quem sabe daqui a um tempo, caso ele fosse voltar para o futebol europeu. É jogador que eu vejo que se o Cruzeiro tentasse até uma contratação em definitivo, não acho que o Benfica lá de Portugal faria tanta questão assim de ter uma compensação financeira, até porque já está indo para o seu último ano de contrato com o defensor argentino. Acho que seria um ótimo cara, tá, para jogar aí nessa zaga do Cruzeiro, fazendo um papel meio que central, né? Por exemplo, o Eduardo Brock na esquerda, ou o Reinaldo também, que é canhoto, né? Central tendo aí o German Conte e na direita o Lucas Oliveira. Isso se o Cruzeiro jogar, né, nesse esquema de 3 defensores. Quero saber a sua opinião aqui então embaixo nos comentários sobre esse primeiro nome, né, argentino, o zagueiro. Vou falar com vocês sobre o volante Gregore, que pertence ao Inter Miami, que curtiu, né, e comentou dois olhos, né, no caso, na publicação do Gilberto, dele se despedindo da equipe do Al-Ahly e, no caso, indo para o Cruzeiro. Muitas pessoas interpretou como se poderia ser um sinal de que ele poderia estar vindo para o Cruzeiro também. E assim, não vou tirar o mérito de ninguém. Quem falar que não tem nada a ver, eu concordo. Quem falar que pode ter esse um boato, eu concordo também. Até porque pode ser qualquer coisa, né? No caso, o Gregore e o Gilberto são amigos, isso vale lembrar. Várias vezes um comenta na foto um do outro e tudo mais. Mas essa situação chamou a atenção porque foi esses olhos, né? Se fosse alguma outra coisa em outro sentido e tudo mais, óbvio que não teria nenhuma ligação. Mas isso aí colocou muita suspeita de que o jogador também poderia estar vindo para o Cruzeiro. O que eu acho que seria muito complicado, para não dizer impossível, né? Por quê? O contrato dele com o Inter Miami, lá dos Estados Unidos, vai até dezembro de 2024. Tudo bem, se o Ronaldo quiser pagar, aí é outra história, né? Porque ele está avaliado na casa dos 8 a 9 milhões de reais, de acordo com o Transfer Market. Então, o Ronaldo pagaria esse investimento por um volante de 28 anos de idade? Pelo que o Cruzeiro tem demonstrado no mercado, não seria esse o perfil de contratação. Seria um ótimo jogador que cairia como uma luva nesse time do Cruzeiro? Sim, eu aceitaria muito o Gregore aí no Cruzeiro, mas se for para o Cruzeiro jogar com 2 volantes, eu acho que já está tranquilo, viu? Apesar do Cruzeiro ter demonstrado interesse igual no Almendra, que acabou não vindo e tudo mais, não acho que deva buscar mais uma opção para esse meio de campo, pelo menos não nesse primeiro momento. Por quê? Vejo que uma dupla ali, por exemplo, o Alisson e o Neto Moura, Ramiro e o Alisson, Felipe Machado e Neto Moura, eu acho que já tem boas opções, ainda mais considerando o campeonato estadual. Mas, sem dúvidas, que o Gregore seria um ótimo primeiro volante, isso não tenha dúvidas, tá? Atleta que tem vivido uma fase muito boa, foi muito bem pelo Bahia de 2018 a 2020, no total 165 jogos, 2 gols e também outras 10 assistências nesse período. E pelo Inter Miami está lá desde 2021, a equipe do David Beckham, né? No caso aí foram mais do que pelo Inter Miami até aqui, 2 temporadas com 62 jogos, nenhum gol marcado e 5 assistências. Quero saber se você aceitaria o Gregore aqui no Cruzeiro, jogador com características de ser um primeiro volante, um cara mais para marcação, sai bem também para criar jogadas. Tá gravando? Tô. Mas não vai ser aquele cara de construção e tudo mais, vai ser mais essa marcação e primeiro volante. Quero saber se você também concorda comigo, deixe a sua opinião aqui embaixo. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre uma novela aí, né, que já está vindo pro Cruzeiro, que é a respeito do zagueiro Caetano, que pertence ao Corinthians, que renovou o seu contrato com a equipe paulista até dezembro de 2024, nessa última quinta-feira, dia 19 de janeiro. Aí você deve estar me perguntando, tá, Gustavo, mas por quê? O que tem a ver? É porque o jogador, apesar de, muitos portais não ter nem comentado sobre isso, o empresário dele estava na Toca da Raposa, inclusive assim, para o Cruzeiro apresentar a estrutura e os planos que teria com o jogador, né? No caso, essa informação foi inclusive confirmada pelo Nicola, e ele indo visitar a Toca da Raposa é um negócio assim que não tem como muito negar. No caso, o empresário estava representando o zagueiro Caetano, inclusive a proposta que o Cruzeiro teria feito para o Caetano assinar com o Cruzeiro seria maior do que ele teria no Corinthians. Só não sabemos se seria para vir agora ou no ano que vem, né? Porque possivelmente seria para agora, porque tem mais um ano de contrato, o vínculo dele ia até fevereiro de 2024, né? Então faltaria um ano para esse término, porém como ele é corintiano, sempre quis jogar pelo clube, onde ele está desde o time sub-20 em 2017 e nunca teve oportunidade, ele acabou optando por renovar para ter chances, né, pelo Corinthians, principalmente agora nesse início de ano, que o Corinthians não tem muitas opções
para esse setor de zagueiros, né? Ainda mais com a saída recente, igual do Raul Gustavo, que era para ser um primeiro reserva, que o jogador que foi especulado no Cruzeiro, acabou assinando com o Bahia. O Caetano deve fazer essa função. Uma pena porque é um atleta que é zagueiro canhoto, na minha visão seria o titular nessa posição, e vem chamando a atenção há 2 temporadas. Desde 2021, que ele foi um dos grandes destaques pelo CRB, na Série B 37 jogos, 1 gol. Ano passado jogou pelo Goiás grande parte da Série A também, titular absoluto na primeira divisão. No ano, contando estadual e Copa do Brasil, 42 partidas, 1 gol, muito bom, né? Foi dupla de zaga com o Reinaldo, junto do Cruzeiro, né? Que foi pro Cruzeiro, o Reinaldo, que conseguiram uma vaga na Sul-Americana. Atleta também que antes disso chegou no Corinthians bem cedo, foi emprestado para vários times igual Oeste e também São Caetano, 8 jogos pelo São Caetano e também mais de 43 partidas e 1 gol pelo Oeste em 2019 e 2020, além também de 4 jogos pelo Curitiba em 2020. Enfim, seria uma ótima contratação, quem sabe no futuro, ainda mais se ele não tiver muita sequência na equipe do Corinthians. E você sabia desse interesse do Cruzeiro? Deixa aqui embaixo também a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa meta aqui de 40 mil inscritos. A nossa primeira meta aqui para o ano de 2023 é chegar aqui a 40 mil no Cruzeiro News, então conto com a ajuda de cada um de vocês. E outras sugestões de conteúdos que já trouxemos, de atualizações do mercado da bola, aparecendo aqui na tela final só para você clicar, e o link embaixo na descrição da sportpix.clube para você começar a postar. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!